Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui é Caio Paiva. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para que quando adicionarmos um novo vídeo de um novo episódio do nosso podcast, você seja notificado. Se você acompanha somente pelos tocadores de podcast, da mesma forma, siga o nosso canal no seu tocador de podcast, como o Spotify, por exemplo, e por isso nós sempre iremos aparecer no seu feed quando adicionarmos um novo episódio. Estamos agora na terceira semana do nosso podcast. E nessa terceira semana teremos, portanto, o terceiro caso da semana comentado. Já tivemos anteriormente o caso Paves contra o Chile, envolvendo, de um lado, o direito à liberdade religiosa, de outro, o direito antidiscriminatório. Tivemos na semana anterior um caso da Comissão Interamericana, caso William Andrews contra os Estados Unidos, envolvendo uma predisposição racial do corpo de jurados, bem como outras discussões envolvendo o Tribunal do Júri. E agora, na terceira semana, como eu entrevistei nessa semana o professor Paulo Iotti, e falamos sobre diversos assuntos envolvendo as pessoas trans, eu resolvi escolher um caso temático, um caso recente da Corte Interamericana do ano de 2021, que envolve os direitos humanos das pessoas trans. O caso escolhido dessa semana é o caso Vicky Hernandes e outros contra Honduras, julgado pela Corte Interamericana no dia 26 de março do ano de 2021. Antes de começarmos, vamos apenas lembrar de uma lição muito básica, muito fundamental, que foi inclusive relembrada na minha entrevista com o professor Paulo Iotti. Pessoa trans e as pessoas transexuais compõem a sigla na letra T do LGBTQIA+. As pessoas trans, resumidamente, são aquelas pessoas cuja a identidade de gênero não está em conformidade com o sexo biológico atribuído ao nascer. A pessoa pode, portanto, nascer com o sexo masculino, mas durante a sua vida ela acaba se identificando na sua identidade de gênero autopercebida como gênero feminino. E pode, portanto, desejar que a sociedade a trate como tal, como uma mulher trans ou como um homem trans. Nós ainda teremos outras oportunidades para explorarmos melhor essa, digamos, sopa de letrinhas, LGBTQIA+. Vamos começar então com os comentários do caso Vicky Hernandes contra Honduras. Primeiro ponto que eu destaco, e eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui são do direito, que estudam para as provas de concurso, e as provas de concursos, dos concursos jurídicos, alguns examinadores gostam de perguntar se o candidato, se a candidata sabe qual foi o primeiro caso a respeito de uma matéria específica. O caso Vicky Hernandes é o primeiro caso da Corte Interamericana envolvendo violação de direitos humanos de pessoas trans. Atenção, anteriormente a este caso, quando a Corte Interamericana decidiu o caso Azul Rojas Marim, também se tratou de pessoa trans, mas vejam só a distinção. Quando da violação de direitos humanos, a vítima se identificava como um homem gay. Somente num segundo momento, mais adiante, ela passou a se auto-identificar como uma mulher trans. Por isso, o primeiro caso, que é registrado como o primeiro caso de violação de direitos humanos de pessoa trans, quando da violação de direitos humanos, é o caso Vicky Hernandes contra Honduras. Vamos prosseguir com um pouco do resumo do contexto fático desse caso. De acordo com a Comissão Interamericana, que foi quem levou o caso à corte, a Comissão Interamericana noticiou e notificou à Corte Interamericana que o caso se relaciona com a morte de Vicky Hernandes, uma mulher trans e defensora, ativista de direitos humanos em Honduras, entre a noite do dia 28 de junho e a madrugada do dia 29 de junho de 2009.
na cidade de São Pedro Sula, enquanto estava vigente um toque de recolher noturno. A comissão também indicou que a morte de Vicky Hernandes ocorreu em dois contextos muito relevantes: violência e discriminação contra pessoas LGBTI em Honduras, com alta incidência de atos cometidos pela força pública, por agentes estatais, e ainda um segundo contexto, é que vigorava um golpe de Estado praticado em junho de 2009 em Honduras. A comissão sustentou que o Estado hondurenho não investigou adequadamente, com a devida diligência e no prazo razoável, os fatos do caso que se encontram em impunidade. Pois bem, este é um resumo do contexto fático, denunciado à Corte Interamericana pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando a Corte inicia o exame do caso Vicky Hernandes, o que ela nota, em primeiro lugar, é que a violência contra as pessoas LGBT tem um fim simbólico, já que a vítima é escolhida com o propósito de comunicar uma mensagem de exclusão ou de subordinação. A Corte afirmou que essa violência, alimentada por discursos de ódio, pode resultar em crimes de ódio. Aqui eu abro um brevíssimo parêntese, justamente para reiterar essa advertência da Corte Interamericana. O crime de ódio, um crime violento, um assassinato de uma minoria étnica, racial, uma minoria de acordo com a orientação sexual, enfim, o crime de ódio, ele não nasce de uma hora para outra. O agressor não decide simplesmente de uma hora para outra eliminar a vida de uma pessoa que compõe esse grupo vulnerabilizado LGBTQIA+. Uma pessoa não se torna racista de um dia para a noite e quer eliminar, segregar uma pessoa negra. Os crimes de ódio são antecedidos dos discursos de ódio. O discurso de ódio é o caminho conducente à prática de um crime de ódio. Fechamos o parênteses, reiterando justamente o que advertiu a Corte Interamericana. A Corte também entendeu que Honduras violou o direito à vida de Vicky Hernandes, já que há indícios suficientes para afirmar que agentes estatais assassinaram a vítima num contexto de violência estrutural contra pessoas LGBT. Saio aqui do nosso slide compartilhado para, mais uma vez, fazer uma explicação para vocês. Neste caso, a Corte Interamericana concluiu que agentes estatais participaram do assassinato da vítima e, por isso, responsabilizou o Estado de Honduras por violar o direito à vida de Vicky Hernandes. No entanto, ainda que o assassinato houvesse sido cometido por pessoas particulares da mesma forma, Honduras poderia ter sido denunciada e condenada pela Corte Interamericana. Se tolerou, se consentiu com a impunidade de um crime grave contra os direitos humanos. Atenção, então, para o fato de que a responsabilidade internacional do Estado não surge somente quando ele, Estado, pratica por meio de seus agentes estatais um assassinato de uma pessoa, mas também quando o Estado tolera, consente, anui com uma violação de direitos humanos como essa de que estamos tratando. Prosseguindo, separei o seguinte trecho da decisão da Corte Interamericana para vocês. Abro aspas. As autoridades hondurenhas não levaram em conta, no contexto da investigação, os elementos que indicavam que o fato poderia estar vinculado com a identidade de gênero da vítima, com a circunstância de que ela era uma mulher trans trabalhadora sexual. Tampouco se levou em conta sua atividade na defesa das mulheres trans, nem a possível participação de agentes estatais. Além disso, as autoridades não levaram em consideração os indícios que apontavam uma possível agressão ou violência sexual que poderia ter sofrido Vicky Hernandes, nem o contexto de discriminação e violência contra pessoas LGBTI, ou o contexto de violência policial contra pessoas LGBTI, particularmente mulheres trans trabalhadoras sexuais, ou seja, mulheres trans que se prostituíam em Honduras. Sobre identidade de gênero. Identidade de gênero, que é um conceito, digamos, em disputa. A identidade de gênero, ela não conta com o reconhecimento pacífico,
consensual na nossa sociedade. Não apenas na sociedade brasileira, mas também em outros países. Muitas pessoas se recusam a reconhecer a identidade de gênero, apostando somente em uma compreensão cis-heteronormativa de que há somente homens e mulheres com sexo designado ao nascer de forma biológica, compreendendo a questão de uma identidade de gênero tão somente como um sentimento pessoal que pode, inclusive, ser temporário. Bom, este não é o entendimento da Corte Interamericana. A Corte Interamericana, e isso desde pelo menos a opinião consultiva número 24, e ainda teremos a ocasião de, numa determinada semana, aqui no Utopia Podcast, aprofundarmos no exame dessa opinião consultiva número 24, salvo engano, do ano de 2017, que é o documento, se assim podemos colocar, a decisão, não é muito bem uma sentença, mas uma decisão em sentido amplo da Corte Interamericana, mais ampla em matéria de população LGBTQIA+, especialmente de identidade de gênero. A Corte Interamericana reconhece a categoria da identidade de gênero e, por isso, reconhece e protege também as pessoas trans. Vejamos mais um trecho da decisão da Corte, no caso Vicky Hernandes. O reconhecimento da afirmação da identidade sexual e de gênero se encontra protegido pela Convenção Americana em seus artigos 7º e 11, parágrafo 2º. Assim como a identidade de gênero e sexual se encontra ligada ao conceito de liberdade, ao direito à vida privada e à possibilidade de todo ser humano de autodeterminar-se e escolher livremente as opções e circunstâncias que lhe dão sentido à sua existência conforme suas próprias convicções. Neste sentido, o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado resulta de vital importância para assegurar o pleno gozo dos direitos humanos das pessoas trans, incluindo a proteção contra a violência, tortura e maus-tratos. Pois bem, vamos ingressar agora em um ponto bastante polêmico da decisão da Corte Interamericana. Por maioria de votos, por 5 votos a 2, a Corte Interamericana é composta de 7 juízes. Por 5 votos contra 2, a Corte Interamericana identificou, no julgamento do caso Vicky Hernandes, a violação não apenas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas também de alguns dispositivos da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida pelo fato de ter sido adotada no Brasil, em Belém, no Pará, por Convenção de Belém do Pará. A Corte Interamericana, repito, por maioria de votos, 5-2, entendeu que as mulheres trans também devem ser contempladas pela Convenção de Belém do Pará. Ou seja, as mulheres trans que no nascimento são homens do sexo biológico, mas que depois se auto-identificam com o gênero feminino, para a Corte Interamericana, são mulheres. Sendo mulher trans ou não, são mulheres. E sendo mulheres, são destinatárias da proteção da Convenção de Belém do Pará. Vejamos primeiro a fundamentação da Corte Interamericana, a fundamentação majoritária que se consagrou vencedora, e na sequência veremos alguns trechos muito relevantes de um voto dissidente da, agora em 2022, ex-juíza Elizabeth Odile Benito, que com o seu entendimento manifestou um voto bem fundamentado em sentido contrário. Comecemos pela fundamentação da Corte Interamericana. Abro aspas, você que não me visualiza aqui no YouTube, mas somente está acompanhando pelos tocadores de podcast o áudio, estou agora projetando aqui na tela alguns trechos da decisão da Corte. A Corte disse o seguinte: o artigo 1º da Convenção de Belém do Pará faz referência à violência contra a mulher baseada em seu gênero. Essa violência se erige sobre um sistema de dominação patriarcal fortemente arraigado em estereótipos de gênero e constitui uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. A violência contra as pessoas fundamentada na identidade ou expressão de gênero, e especificamente contra as mulheres trans, também se encontra baseada no gênero, enquanto construção social das identidades,
funções e atributos designados socialmente à mulher e ao homem. Sigamos com a decisão da Corte. Além disso, o artigo 9º da Convenção de Belém do Pará insta os estados para que, no momento de adotar medidas para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, levem em conta a situação de vulnerabilidade à violência que possa sofrer a mulher em razão, entre outras, da sua raça, da sua condição étnica, de imigrante, refugiada ou deslocada. Esta lista de fatores não é números clausus, ou seja, não é exaustiva, mas sim exemplificativa, como indica a utilização da expressão entre outras. Desta forma, é correto considerar que a identidade de gênero em determinadas circunstâncias como a presente, que se trata de uma mulher trans, constitui um fator que pode contribuir de forma interseccional à vulnerabilidade das mulheres à violência baseada em seu gênero. Em conformidade com o anterior e atendendo a uma interpretação evolutiva, a Corte estima que o âmbito de aplicação da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher se refere também a situações de violência baseada em seu gênero, como as mulheres trans. Pois bem, para todos os efeitos, o que mais interessa, para você que me acompanha, que não faz direito, para você que já fez ou está fazendo, e para você que estuda para as provas de concurso, o mais importante é compreender e assimilar, guardar o entendimento majoritário que foi estabelecido pela Corte. Mulheres trans são mulheres. Sendo mulheres, também são destinatárias da Convenção de Belém do Pará. Atentem-se para a expressão veiculada naquela parte final da decisão da Corte Interamericana. A Corte chega a uma interpretação para compreender que naquela expressão, entre outras, também está inserida a identidade de gênero das pessoas trans, das mulheres trans, por meio de uma interpretação evolutiva. A interpretação evolutiva é um mecanismo, um método, um princípio de interpretação dos tratados de direitos humanos. De acordo com a interpretação evolutiva, um tratado de direitos humanos deve ser interpretado não de acordo com o momento da sua adoção, da sua redação, mas sim de acordo com o momento da sua aplicação no caso concreto. Um tratado, portanto, da década de 60, 70, 80, 90 do século passado, ele não deve ser interpretado de acordo com aquele momento, mas sim de acordo com o momento em que ele está sendo aplicado no caso concreto. Caso Vicky Hernandes contra Honduras, decidido em 2021 pela Corte Interamericana. Por isso, a Convenção de Belém do Pará deve ser interpretada com os olhares de 2021. Interpretação evolutiva esta, que se contrapõe a uma perspectiva mais conservadora em matéria de funcionamento dos tribunais constitucionais e internacionais. No âmbito, por exemplo, da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma posição também que se irradia para outros tribunais constitucionais, para diversos juristas de distintas nações, não se pode prestigiar essa chamada interpretação evolutiva, mas sim uma vertente originalista. Qual era o significado textual de uma expressão, de uma frase prevista em um texto normativo quando da sua adoção? O significado era X, para sempre será X. Uma perspectiva, então, originalista, conservadora, em certa medida, que se contrapõe a essa perspectiva progressista, que acompanha o transcorrer da sociedade. Uma perspectiva de interpretação evolutiva. A Corte Interamericana não é um tribunal conservador. É um tribunal majoritariamente progressista. Sendo progressista, a Corte Interamericana quer que a sua interpretação acompanhe a sociedade e que não fique presa à redação literal colocada em tempos mais longínquos. Pois bem, este foi o entendimento majoritário da Corte. Uma juíza e um juiz restaram vencidos. A juíza Elizabeth não é mais juíza da Corte Interamericana e o juiz Eduardo Vio Grossi, que inclusive recentemente faleceu. Vejamos, vou projetar na tela, peço a compreensão de vocês. Eu separei um trecho mais extenso.
Aqui, a minha ideia no podcast, no Utopia, não é ficarmos só na superficialidade. Não é para que você rapidamente escute um podcast e não compreenda de fato a essência de cada entendimento. Por isso, eu separei um fragmento mais extenso do voto da juíza Elizabeth e já trouxe aqui para você resumido e traduzido. É um voto que, salvo engano, tem 20, 30 páginas. Aqui eu separei alguns trechos e já traduzi livremente do espanhol para o nosso idioma. Vamos aqui para a tela. A partir de agora, estou abrindo aspas para o voto da juíza Elizabeth. Você que acompanha no YouTube está, inclusive, visualizando uma foto da juíza Elizabeth na Corte Interamericana. Vamos para as palavras da juíza Elizabeth. Meu dissenso está centrado na conclusão adotada por maioria pelos meus companheiros juízes sobre a existência de certas violações à Convenção de Belém do Pará. Para os efeitos ulteriores deste voto dissidente, resulta fundamental assentar, desde o início que, em minha opinião, a chamada identidade de gênero é uma expressão difusa, que hoje busca erroneamente substituir sexo por essa identidade. E a partir dessa substituição, apagar o sexo feminino com todas as propriedades biológicas e mesclá-lo ou misturá-lo todo em uma só categoria subjetiva e autodesignada. A juíza Elizabeth prossegue. Sem fundamento científico algum, se pretende que identidade de gênero, vejam aquilo que disse anteriormente, um mero sentimento, que inclusive pode mudar de um dia para o outro, substitua e apague o sexo com o qual se nasceu. Já não se falará mais de mulheres e homens com suas características próprias, senão de pessoas. Em neutro, de forma indefinida. Parece que gênero, uma construção cultural, também desaparece. Tudo se volta para que somente exista a identidade de gênero, vivência individual e pessoal de cada um de nós. Com o agravante de que o gênero nunca foi considerado uma identidade. Seguimos com a posição da juíza Elizabeth Odil Benito. Reitero minha posição de que o sujeito central do feminismo é a mulher, e a específica opressão que essa sofre, sua origem e impacto. Se confundirmos a luta feminista e substituirmos o sujeito do feminismo, se o sujeito do feminismo deixa de ser a mulher biológica para ser uma estranha e confusa variável de identidades subjetivas, devemos abordar e colocar sobre a mesa o mais que previsível impacto negativo que teria sobre décadas de luta e teoria feminista. E não somente desapareceria o feminismo, mas também a teoria dos direitos humanos, que também está baseada não em sentimentos nem em autopercepções, mas em categorias objetivas e científicas. Ainda seguimos com a posição da juíza Elizabeth. Assim, cabe perguntar se o sexo, categoria material e científica, desaparece absorvido pela identidade de gênero, percepção subjetiva e individual, em que se basearia a violência de gênero? Como se documentaria as violações sexuais e demais crimes de violência sexual contra as mulheres? Como se documentaria as violências sofridas por pessoas trans se a mudança de sexo é algo confidencial e que não pode ser documentado a que ela se refere à certidão de identidade? E as diferenças salariais? E as discriminações no acesso à educação em todos os seus níveis, formais e informais? Há muitas outras perguntas, mas essas poucas bastam para evidenciar o caos e o retrocesso a que estamos enfrentando. Ainda estou seguindo com as palavras da juíza Elizabeth. Eu disse que era um trecho um pouco mais extenso. Fundamental, porém, para uma compreensão mais ampla do assunto. Sigamos. Entender as causas da violência contra coletivos em situação de vulnerabilidade, nesse caso, mulheres e pessoas trans, é essencial para poder atacar a raiz do problema. Misturar ou inclusive fundir essas diferentes realidades produz apenas uma confusão e, portanto, uma obstaculização que não beneficia a nenhum dos coletivos. É por isso que a sentença, ao equiparar o gênero com a identidade de gênero, comete o erro de ignorar os elementos diferenciadores desses tipos de violência e distorce por completo a análise das causas e consequências dessas violências. Em suma, a sentença objeto dessa análise crítica deveria ter centrado na violência que recebeu
a senhora Hernandes, por ser percebida por seus agressores como uma pessoa trans e não por ser mulher. Com este voto dissidente, quero deixar claro que não existe dúvida alguma da violência social, institucional e sistemática que sofrem as mulheres trans e o coletivo LGBTI no geral. No entanto, a legítima vontade de lutar contra essa violência não pode desvirtuar, invisibilizar ou entorpecer a luta contra outro tipo de violências, como é a violência que se dirige contra a mulher por seu sexo e gênero, isto é, pelo fato de ser mulher. E ela encerra o seu voto com a seguinte frase: a aplicação da Convenção de Belém do Pará, neste caso, embora seja um exercício bem intencionado, de inclusão por parte dos meus companheiros juízes, supõe um erro acerca das diferentes dinâmicas de violência e não somente não beneficia nenhum dos coletivos, mas também obstaculiza a luta contra a raiz dessas violências. A juíza Elizabeth, vocês estão vendo neste momento aí na tela, ela teve o seu voto acompanhado pelo juiz Eduardo Villagrossi, que, como eu disse, faleceu agora recentemente no ano de 2022. Villagrossi, porém, que procurou fundamentar o seu voto mais em um entendimento baseado em argumentos sobre métodos de interpretação dos tratados de direitos humanos. Pois bem, um rápido comentário sobre esse assunto tão polêmico. Basicamente, em resumo, nós temos a seguinte questão. A luta do movimento das pessoas trans, aqui especificamente neste caso, das mulheres trans, ela deve ser assumida, ela deve ser contemplada e abrangida, e, em certo sentido, homogeneizada com a luta das mulheres no feminismo, ou é uma outra luta? São dois caminhos diversos, ambos merecendo proteção, ou será apenas um único caminho, em que não haverá distinção entre mulher com sexo biológico designado ao nascer e, de outro lado, mulheres trans, cuja característica de mulher é assumida como uma identidade de gênero autopercebida. Duas lutas ou apenas uma luta homogeneizada? Eu não tenho a resposta. Eu ainda estou estudando o assunto. É um assunto complexo, para mim. Ainda é um assunto complexo. Confesso que eu tenho uma tendência, eu me inclino no sentido de também contemplar, como fez a maioria da corte interamericana, as mulheres trans no contexto de mulheres, sem fazer distinções. Sem fazer distinções. Mulher trans é uma mulher. Estou 100% convencido dessa minha posição? Não estou 100% convencido dessa minha decisão, desse meu entendimento. E que bom poder falar isso. Nós não precisamos ter sempre a total e absoluta certeza sobre as nossas convicções, principalmente em matéria de direitos humanos, em um assunto tão sensível, tão delicado, que a depender da nossa forma de falar, da forma de manifestar, nós corremos o risco de sermos ou estarmos sendo interpretados como pessoas transfóbicas. Eu não quero ser uma pessoa transfóbica, mas às vezes, pelo meu desconhecimento, que estou diariamente buscando atenuá-lo, eu posso ter alguma manifestação de entendimento que será interpretada como transfóbica por uma pessoa trans. E eu não tenho orgulho disso, eu lamento. Tanto lamento que me comprometo comigo mesmo, com vocês, com quem me acompanha, em especial com a comunidade das pessoas trans, de estar diligente estudando o assunto. Na entrevista recente com meu amigo, professor Paulo Iotti, nós tivemos uma divergência. Uma divergência que não é tão profunda. Nós tivemos uma divergência a respeito sobre os espaços de privação de liberdade das pessoas trans, principalmente das mulheres trans que não passaram por uma cirurgia
de transgenitalização ou de redesignação sexual. Neste exato momento, e eu não tenho o menor receio de afirmar, eu posso mudar de opinião. Mas em dezembro de 2022, eu tenho um pouco de receio. A que mulheres trans não transgenitalizadas, e não é uma obrigação, não é uma imposição para que sejam tratadas como mulheres. Eu tenho um pouco de preocupação a que elas ocupem o mesmo espaço prisional das mulheres com sexo biológico e assumido desde o nascer como sendo do sexo feminino. E eu não ignoro que essa minha manifestação de entendimento possa, de fato, parecer um pouco transfóbica, porque transmite um medo de algum tipo de violência sexual que pode não ser fundado, que pode jamais acontecer. O meu receio parte do ponto de vista não de presumir que uma mulher que ainda possui o seu órgão genital masculino e que não passou por uma cirurgia de transgenitalização, o meu receio não é que ela seja uma predadora sexual, muito distante disso. O meu receio não é que ela irá atacar as demais mulheres, repito, muito distante disso. O meu receio é que no espaço de privação de liberdade, que já é naturalmente terrível, naturalmente perigoso, naturalmente dessocializador, o meu receio é que as demais mulheres convivam com medo de uma violência sexual que na mente delas pode ser iminente, mas que nunca talvez irá se concretizar. Eu aproveito a ocasião deste episódio de comentário ao caso Vicky Hernandes para me retificar, e gravei com o professor Pauliotti há poucos dias. Após a nossa gravação, continuei estudando, fiz mais uma leitura da opinião consultiva número 29. Eu aproveito para me retificar em um ponto. O Paulo apontava que a situação deve ser verificada caso a caso. E naquela entrevista, eu não gostei muito dessa ideia, porque no ambiente prisional, as soluções devem contar com uma segurança jurídica. As soluções devem partir do abstrato para o concreto e não do concreto para o abstrato. Me retifico. Concordo com o Pauliotti. E essa conclusão também pode ser encontrada em alguns trechos da opinião consultiva da Corte Interamericana, opinião consultiva número 29. Parece que o ideal seja, de fato, a solução para o caso concreto, entrevistando a mulher que se identifica como trans, as mulheres com as quais ela irá conviver, a direção do estabelecimento prisional. E a partir dessas entrevistas, no contexto talvez de uma equipe multidisciplinar, determinar se ela poderá conviver no mesmo espaço de uma unidade prisional, de uma cela, com as demais mulheres, ou se ficará numa cela separada, porém, dentro da mesma ala de um presídio feminino. Tudo isso para justificar e ressaltar que o assunto não é tão simples assim também. E vejam só, o voto da juíza Elizabeth, ela tem todo o cuidado de colocar: eu quero que as pessoas trans sejam protegidas. A juíza Elizabeth condenou também o Estado de Honduras. O juiz Eduardo Vilgrossi condenou o Estado de Honduras. Mas Elizabeth e Vilgrossi somente não aceitaram que o Estado de Honduras também fosse condenado por violar a Convenção de Belém do Pará, que na compreensão deles deveria proteger apenas as mulheres que ainda assumem o sexo designado ao nascer. Nós vimos num fragmento do voto da juíza Elizabeth, ela se solidariza com a violência que sofre a mulher trans. Ela apenas não quer que o histórico de luta do movimento das pessoas trans se confunda com o histórico de luta do passado e daqui em diante do feminismo. Bom, não irei me adiantar, teremos outras ocasiões para novamente voltar a este assunto. Para encerrarmos, vamos aqui novamente para a tela para vermos quais foram as medidas de reparação impostas pela Corte Interamericana quando condenou Honduras. Investigar, processar e, se for o caso, punir as pessoas responsáveis pelo homicídio de Vicky Hernandes,
um ato público de reconhecimento de responsabilidade, realizar um documentário audiovisual sobre a situação de discriminação e violência que experimentam as mulheres trans em Honduras, criar um curso educativo Vicky Hernandes para as pessoas trans e, finalmente, uma indenização. Com isso, nós encerramos mais um caso da semana. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio.